Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu começo uma nova playlist, uma playlist focada no meu processo de aprendizagem sobre a linguagem Clojure. E aí, né, só dando um pouquinho de contexto, por que eu vou aprender Clojure? Porque eu vou trabalhar na Nubank, que é uma empresa, né, do mundo das fintechs aqui do Brasil, super conhecida, e lá a stack inteira é baseada em Clojure. Eu estou gravando esse vídeo no dia 27 de agosto de 2024 e eu começo a trabalhar lá no dia 15 de outubro de 2024, caso você esteja vendo esse vídeo posteriormente. Aí, beleza? Então eu quero chegar lá o mais preparado que eu puder. E nesse momento, o mais preparado que eu posso é chegar lá, né, estando mais confortável com o Clojure, escrever programas em Clojure, escrever uma aplicação, por exemplo, né, um serviço web com Clojure, eu espero chegar lá, né, nesse intervalo de tempo. Só que é uma jornada aí para mim. Por que uma jornada de aprendizagem? Porque o meu background com linguagens tipo Clojure é meio que nulo. Eu nunca programei na linguagem puramente funcional, apesar de me sentir familiarizado com os conceitos, pelo menos, principais aí de programação funcional. Digo principal para o dia a dia do cidadão e da cidadã comum. Beleza? Eu não modifico o estado, né? Então tudo é imutável. Eu vou trabalhar apenas com funções, chamadas de funções e tudo mais, então isso para mim não é ok. Mas, por exemplo, a sintaxe ali do Clojure, né, principalmente para a parte das operações aritméticas e tal, não é algo que eu tenho familiaridade, e eu não estou familiarizado a não, por exemplo, mutar o estado das minhas variáveis, né? Quando eu penso em resolver algum tipo de problema com código, parte do meu processo aqui de raciocínio é resolver ali, né, mexendo nas variáveis que eu crio dentro do escopo ali do programa e eu vou modificando aquilo. Então, por exemplo, isso é um background que eu não tenho, né? Pensar em recursividade de maneira padrão e tudo mais. Minha cabeça não funciona assim. Então, eu queria começar do zero com essa linguagem, que eu considero que eu tenho um background ok, mas nada super poderoso, né? Eu nunca programei em nenhuma linguagem similar a Clojure, né? Dessas que derivam aí do Lisp. Eu não sei quais são as outras, não sei se Haskell deriva do Lisp ou outras aí, mas eu não tenho nenhuma familiaridade. Então, tô começando do zero. Imagina, e eu espero que essa playlist seja útil para você, que talvez tenha que passar por isso. Imagina que você vai trabalhar, talvez aqui na Nubank, em algum momento, e você queira manjar mais de Clojure antes de você começar o seu trabalho. Talvez você vai trabalhar em outro lugar que usa Clojure, e isso seja útil para você. Talvez você precise aprender uma linguagem diferente para uma outra empresa, sei lá, o Elixir da vida, Python, JavaScript, Java, C Sharp, e você não sabe dessas linguagens ainda nesse momento, né? E você sente que você tem que passar por esse processo. Eu espero que o conjunto de vídeos que eu vou deixar aqui nessa playlist com o passar do tempo seja útil para você, né, que vai passar por um processo de aprender uma nova linguagem de programação, qualquer que seja ela. E eu acho que também, né, as coisas que eu vou te falar podem ser úteis para você aprender não só a linguagem de programação, quanto novos frameworks, bibliotecas e tal, dependendo, obviamente, do seu background ali com aquilo. Nesse daqui, eu estou considerando que meu background é praticamente zero. Então, eu vou começar do beabá ali da parada, tá bom? Uma outra coisa que eu acho importante, né, aqui, que eu também quero demonstrar um pouco para você do que eu considero que do poder de você ter um método para aprender o que você precisa. Então, o método que eu uso, né, é o que eu uso, trabalho lá no nosso treinamento da jornada Dev Mais Eficiente, que é o máquina de aprender. Eu vou te mostrar as fases dele aqui e tudo mais, né? Porque se eu não usar a parada que eu tô falando para as outras pessoas, para que serve, né? Também o treco ali, né? Então eu uso de maneira recorrente e agora vai ser muito legal ter a oportunidade de usar esse método de maneira consciente pela primeira vez na minha vida para aprender uma nova linguagem de programação. Porque quando eu aprendi as outras linguagens de programação, que eu utilizo até hoje, foi no momento há bastante tempo na minha vida. Eu me sentia que eu era bom de aprender coisas, mas eu não tinha um método nítido na minha mente. A parada era mais na raça, né? Então, quando eu aprendi, eu já programei, né, profissionalmente falando, com Ruby, com Java, com Scala e JavaScript. São as 4 que eu considero que eu já mexi. Já vi bastante código em Kotlin, né? Mas aí Kotlin, por exemplo, se eu fosse aprender Kotlin hoje, eu já ia começar codando como se eu soubesse já de longa data, porque tem diferenças ali pro Java, mas eu consigo aproveitar, né, boa parte, assim como fosse no C Sharp, que eu também já programei, no próprio Scala e tal. Só que já faz muitos anos que eu não aprendo a linguagem de programação nova, que eu considerava que, na verdade, Java mais JavaScript, para mim, estava mais do que suficiente para as coisas que eu faço, mas agora vai ter o Clojure.
Então vai ser muito legal aplicar o método para essa nova linguagem e poder compartilhar isso aqui com vocês. Beleza. Então, tô partindo do zero. Que parada eu faço? Eu não sei nada, eu não sei para onde eu vou, tô completamente perdido, tô completamente perdido aqui. Quando eu tô nessa fase do aprendizado de alguma coisa, nesse caso da linguagem de programação, eu crio uma etapa na minha jornada de aprendizagem que eu chamo de fase de consciência. O que é a fase de consciência? É onde eu vou querer sair do lugar nenhum que eu tô para ter uma noção da parada, né? Eu quero poder definir um objetivo de aprendizagem para mim, mas eu ainda não consigo, porque eu não sei nada. Eu não sei qual que é, eu não consigo nem pensar aonde eu quero chegar agora, porque eu tô completamente perdido aqui. Então eu vou para isso que eu chamo de fase de consciência. O que é essa fase de consciência? Quanto tempo demora? O tempo ali, né? Imagina que eu tenho aqui um tempo, né? Eu tenho 2 meses até começar, então eu tenho esse limite de tempo para conseguir avançar aqui nos meus estudos. Mas eu não coloquei um intervalo de tempo definido para a fase de consciência. O que eu quero buscar nessa fase de consciência é ter uma visão mais apurada da linguagem, né? Sentir que eu consigo começar a escrever programas ali com essa linguagem, me sentir um pouco mais confortável. Quando eu me sentir nisso, eu vou sentir que meu período de consciência já está tranquilo para eu dar um próximo passo, né? Para eu parar e pensar assim, beleza, agora sinto que eu já saquei mais da parada. E aí, quando eu sei que chegou ao fim o meu período de consciência, é esse feeling mesmo. Você vai consumindo material, você vai verificando, né, o quanto que aquilo está fazendo sentido na sua cabeça, o quanto que você consegue, né, já olhar para, por exemplo, para um código e entender aquele código, você vai usando isso e fala assim, caramba, acho que agora tá ficando, eu tô muito mais de boa do que eu tava no início. Então eu acho que eu posso agora parar e refletir sobre o meu próximo passo. E como que eu implemento essa fase de consciência, né? Eu preciso dar esse exemplo para você, para a parada ficar palpável. Então, no meu caso, eu sugiro que você pegue o máximo de informações possíveis para você ler de maneira tranquila. O seu objetivo não é, obviamente, né, se debruçar sobre cada detalhe. Não, você quer ler as informações, né, fazer os seus resumos para você, obviamente, refletir bastante e tudo mais. E já vou mostrar também isso para você, para que você consiga ir se aproximando desse estado mental que você fala assim, caramba, tô me sentindo mais ok. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, tem exatamente aí, né, considerando sábado e domingo, tem exatamente 9 dias que eu comecei a estudar. Comecei a tentar criar consciência sobre o Clojure. Basicamente, eu invisto até 1 hora do meu dia para isso, não mais. É 1 hora por dia, geralmente de manhã. Beleza? Acho que essa informação é importante, que você pode pensar, né? Caramba, será que é o dia inteiro nisso? Não, é 1 hora por dia. Então, se você pega aí, né? Parada é 1 hora por dia. Só que eu tenho escutado também bastante podcast, né? Isso também entra na fase de consciência sobre Clojure, só que eu escuto podcast em movimento. Ah, tô indo fazer exercício, tô escutando. Tô lavando a louça, tô escutando. E aí você pega a informação de maneira menos concentrada, não faço nenhum tipo de resumo e tudo mais. Mas a parada tá entrando aqui na nossa cabeça e eu me identifico com a ideia que a nossa cabeça é mágica. Então, se eu deixar a informação entrar, mal não vai fazer. Sendo que eu estou definido que eu estou na fase de consciência. Então, eu não vou ficar me cobrando brutalmente, né? Caramba, você está ouvindo isso e você não consegue falar sobre, refletir e tudo mais. Então, é que eu acho importante quando você vai para a fase aí de consciência. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher quais são as fontes de consumo que você quer utilizar. Então, eu tenho aqui, né, um board meu, aqui que eu estou utilizando. Aqui é o meu preparo para Nubank. Aí, eu separei aqui, né, de consciência do negócio em si, que eu quero manjar, né, mais do mundo financeiro e tudo mais, obviamente. E coloquei aqui essa outra fase de consciência sobre a parte tech da Nubank e a fase de consciência do Clojure em si, né, eu separei. Então, primeira coisa que eu tento fazer, né, para mim, no momento que eu estou na minha vida, eu quero buscar as fontes de informação mais confiáveis possível. Eu tenho um pouco problema em ler textos que não foram projetados para serem facilmente consumidos e tudo mais. Então eu posso ler, sei lá, eu posso ficar lendo só artigo científico, porque para mim tá de boa. Eu não preciso buscar fontes que sejam mais palatáveis, beleza?
Então, eu tenho uma fonte que é palatável, que é um livro sobre Clojure, que Thiago, que foi a pessoa que me contratou lá na Nubank, me indicou. Eu estou deixando ele aqui, né, para ler ele um pouco depois. E eu estou começando, aqui no Clojure especificamente, pela fonte de maior confiabilidade possível. Qual é a fonte de maior confiabilidade possível? Tudo que é oficial do Clojure. Se é oficial do Clojure, eu acho que eu posso confiar ali, né, entre 9 e 10, obviamente. Então, o que foi que eu já peguei para ler aqui? Ó? Aqui tem a home do Clojure. Então, eu entrei aqui. Calma aí que não trocou aqui a tela. Calma lá. Então, eu entrei aqui na home do Clojure, para começar. E aqui tem aqui, né? Falou um pouquinho aqui, né, sobre a linguagem e tudo mais. E fala aqui um pouquinho das features, né? Dynamic Development, Functional Programming, Lisp, Runtime Polymorphism, Concurrent Programming, Hosted on the JVM e coisas do gênero. Eu li isso daqui para começar, né? Aí eu li, vim aqui, ó, deixei um pouco das minhas notas, né? Então, deixei aqui, né, um pouco de pergunta daquele mini texto que eu li. Significa, né, que toda feature é suportada também via runtime. O que é data as data philosophy? O que significa? Esse é um conceito muito comum do Lisp e de outras linguagens que eu li de primeira, quando eu li isso aqui, né? Aí é o dia 20 de agosto, quando eu anotei. Eu tô gravando esse vídeo no dia 27, né? Então, na verdade, é menos de 9 dias, né? Porque eu não sei se é porque eu fiz essa conta. Bom, não sei. Fala, caramba, eu não tô acostumado com isso. Aí fala aqui, né, desse sistema de transacional que roda em memória e tudo mais, nesses agentes reativos. Então, aqui eu voltei um pouco para responder. Toda feature é suportada também via runtime. Deixei aqui, acho que não estou viajando, né, no significado, de fato disso, né, o que é que... Mas, por exemplo, depois, né, avançando na minha fase de consciência, eu consegui voltar aqui no dia 26. Falar, pô, o que é Code as Data Philosophy? O que isso significa? Vim aqui e dei a minha primeira resposta, né? Conversei com pessoas que são ultra especializadas em Clojure até esse momento? Não. Eu tenho acesso a essas pessoas, né? Várias das pessoas, por exemplo, que trabalham na Nubank, eu conheço elas, eu posso perguntar, trocar ideia com elas, né? Com o próprio Thiago, por exemplo, que é a pessoa que me contratou. Velho, eu tô com essas ideias aqui, tô entendendo certo, não tô? Ter pessoas que te dão feedback nesse seu processo, né, de aprendizagem é super massa, obviamente, mas eu ainda tô aqui mais de boa, né, usando eu e o ChatGPT especificamente, que eu sei que é uma fonte de feedback com fiabilidade média. Sabendo disso, né, você usa com parcimônia. Mas aqui é legal, né, que eu consegui, por exemplo, sacar mais que tudo no Clojure é uma macro. Então ali, né, você vai definir uma função. Tem o defn, que é uma macro, que você, enfim, né, passa lá o código, o dado, que representa aquela sua função. E aí, esse dado vai ser, por exemplo, interpretado ali na hora que você for executar a parada e tudo mais. Aí eu fui olhar para a linguagem que eu programei que tinha macro, que era o Scala. Eu não programei muito em C e tudo mais. Macro, no Scala, entrou depois. E aí eu consegui sacar a diferença, né? Então, as instruções no Scala, né, e tudo mais, são instruções que você bota lá, você escreve lá, você abre lá seu arquivo, coloca o código, compila. Beleza, já foi, você rodou. Quando eu queria fazer uma macro, qual que era a diferença? Eu definia aqui, determinado trecho ia virar uma macro, e aquele código que eu passava para dentro da macro, ele, na verdade, eu conseguia ter acesso à estrutura do dado daquele código, eu podia manipular aquilo como eu quisesse. Isso no Clojure, pelo que eu entendi até agora, obviamente, é cidadão de primeiro nível. Tudo é uma macro. Então eu imagino, né, que quando eu quero fazer códigos que operam sobre estruturas de dados da própria linguagem, isso seja mais fácil. Então talvez eu consiga fazer, né, DSLs mais espertas e sei lá mais o que, manipulando, né, a estrutura de dado que o código em si é o tempo inteiro. Então eu acho que eu conseguiria entrar na reunião, na conversa, a galera falando, eu acho que eu ia viajar menos. Talvez eu entendesse que eu tinha entendido errado, que é a importância do feedback e tudo mais, né? Mas por enquanto eu tô trocando feedback com o ChatGPT. Beleza? Então eu vim aqui, foi meu primeiro passo. Vou voltar aqui agora. Então eu vou tirar aqui. Segundo passo aqui pra mim foi esse daqui, ó. Lá no Clojure tem a parte do overview.
Então eu vim aqui, cliquei aqui, ó, tem várias coisas aqui, né, para você ganhar um pouco mais de visão sobre a parada, né? Então a racional, a história, o estado ali, né, a parte de specs, as features e tudo mais. Eu li isso daqui, eu li cada seçãozinha dessa daqui, né? Li tudo que tava aqui e tudo mais. Vou mostrar aqui para você, ó. Então aqui, ó, tem a racional e tudo mais. Questiono, né, a motivação dele e tal aqui. Aí depois vem aqui a parte de specs, né, que eu deixei aqui, pô, acho que eu entendi a ideia geral das specs do Clojure, que é a checagem de pré-condição, se eu não me engano, pós-condição também. Só que tem vários detalhes de implementação que quando eu li, tava ali bem na fase inicial, né, no meu período de consciência, eu achei meio pesado da sintaxe, eu falei, olha, eu vou deixar essa parada aqui para depois e tudo mais. Mas olha só, né? Eu falo sempre isso de refletir. Se você quer aprender alguma coisa de maneira transformacional, a minha principal sugestão é que você reflita muito sobre o que você está aprendendo. Muito. Você lê uma parada, para e reflete. Refletir é falar sozinho sobre aquilo. Refletir é escrever sobre aquilo, é se questionar. Refletir é ficar pensando sobre isso durante boa parte do seu tempo e tudo mais. Refletir é codar. Eu vou mostrar aqui também um pouco disso e tal. Aí depois eu fui aqui para a parte, né, da dinamicidade, que foi quando eu escrevi o meu primeiro código em Clojure da minha vida. Então eu escrevi aqui, ó, sobre as operações aritméticas padrão aqui, ó, tudo mais. Fui perguntando pro chat GPT. Acho que essa parte é legal de mostrar aqui também, ó. Eu tenho aqui uma conversa com o chat GPT, que ele é o meu apoio com Clojure. Então ele é o meu buddy aqui por enquanto, né? Enquanto eu não tenho um buddy, provavelmente eu vou ter Lana Nubank, assim, que eu poderia já ter, né? Chamando as pessoas que eu já conheço e tal. Por enquanto eu tô usando ele, porque, enfim, né? Tô usando aí a generativa, lembrando sempre que a confiabilidade dela é média, mas quando você faz perguntas que são mais padronizadas, né, que a resposta é meio padrão no planeta, a confiabilidade dela tende a ser ok. Aí. Então aí aqui eu comecei a fazer os primeiros programas. Aqui foi uma parte importante, né? Depois eu vim aqui, né, para a parte de programação funcional e começa a ter os primeiros códigos. Então aqui foi a primeira hora que eu pensei, pô, deixa eu já usar aqui um editorzinho. Peguei essa extensão que chama Calva, que você bota lá no VS Code para começar a brincar. E aí eu comecei, né, a tentar entender os códigos, né? É muito importante, se eu vou ver código Clojure o tempo inteiro, eu sei que eu preciso bater o olho no código Clojure e minha mente não pode ficar fritando ali, né? Então eu sei que nessa fase de consciência, né, agora eu já posso falar isso para você, no início eu ainda não sabia, mas agora eu já sei que o meu principal objetivo na minha fase de consciência é conseguir escrever código Clojure de maneira mais ok e ler código Clojure assim que minha mente derreta no final. Quando eu sentir que isso eu tô ok, eu vou sentir que eu fechei minha fase de consciência, posso dar o próximo passo. Eu acho que eu tô inclusive chegando lá. Então eu vim aqui, ó, percebe que eu peguei esse códigozinho aqui, ó, e expliquei aqui do meu jeitinho. Depois falo, beleza, eu fosse fazer em JavaScript. Isso é legal, você usar uma linguagem que você sente que domina para tentar representar a mesma parada lá, né? Eu vou voltar nisso no vídeo mais pra frente, em exercícios e tal. Então, fase de consciência foi isso. Fui lendo aqui, ó, escrevi aqui, aí depois aqui, ó, botei aqui, ó, meti um código aqui e falei, ó, poxa, eu preciso ver esse código, né, sem doer meus olhos e tudo mais. Fui lá, né, para entender um pouco mais sobre o Lisp, aí ele explica mais, né? Fui tentar entender mais sobre o lance da macro, tal. Vim aqui, né, para a parte de runtime, do polimorfismo que o runtime suporta, os estilos de polimorfismo, né? Olhei muito para a parte que ele chama de multimétodo e como é que ele faz, como é que ele suporta esse overload aí do método, né? Então, basicamente, você tem uma função que você decide, né, como é que vai ser o match do seu overload, diferente, por exemplo, no overload ali no Java, que o overload é feito, né, pelos parâmetros do seu método e tudo mais. Então, isso é reflexão, né? Eu tô aqui, como é que é lá, qual que é a diferença de lá para cá
E aí o negócio vai maturando na sua cabeça. Vim aqui para a parte de programação concorrente, ó. Deixei, pô, preciso ler de novo essa parada, achei mais azedo. Depois voltei e li de novo. E é legal você ir vendo as datas, né? Que é a minha progressão aqui no estudo. E tudo mais. Chega aqui no final, né? Nessa parte, né? Pô, hosted on the JVM. E tudo mais, deixei aqui o meu resumão e tal. Então, quando eu falo dessa fase de consciência, eu fui lá e tô lendo aqui a parada. O que mais que eu vou fazer, né? Eu senti agora que, beleza, meu desafio principal aqui agora, nessa fase de consciência, é ganhar uma certa tranquilidade para ler código Clojure. Então, eu vim aqui, ó, e tô gerando exercícios com níveis de dificuldade progressivo, se você for olhar, né? Comecei aqui, né? 4 de 10, tô no 5 de 10, 5 de 10, fui para um 7 de 10, e agora tem o último aqui, né? 10 de 10, de acordo com o chat GPT, que eu vou tentar resolver, né? Até esse daqui da compressão de sequências eu consegui resolver. Por que eu falo assim, pô, se eu fizer isso daqui, eu acho que eu vou estar ok. Pelo menos com a sintaxe básica da linguagem, posso tentar pensar num próximo passo. Aí, né, mas já com um objetivo mais bem definido, talvez. Mas, se eu ainda sentir que preciso de mais, o meu próximo passo já está aqui, ó. Já separei essa outra parte aqui da documentação da linguagem, que é aqui a referência da linguagem, onde vai passar por várias coisas que me parecem que são importantes na linguagem. E aí eu vou levar mais um tempo aqui, talvez, na minha fase de consciência. Talvez eu queira ler tudo que está aqui. Talvez eu queira ler tudo, né? Então eu vou aqui, ó, de 1 em 1, mas, pô, isso não vai demorar muito? Vai demorar. Mas se eu quero ficar pró na parada, de vez em quando vai demorar mesmo, e não tem o que fazer, né? Se eu fosse mais inteligente, talvez demorasse menos. Se eu dedicasse mais tempo por dia, essa é uma hipótese, né? Dedicando mais tempo por dia, talvez demore menos, mas só que pode ser que o negócio seja tão duro para minha mente que mais tempo por dia eu vou entrar numa fase do meu estudo que vai ser pouco produtiva. Então, por exemplo, eu coloquei o meu estudo do Clojure para a parte da manhã, que é onde eu me sinto mais produtivo. Se eu fosse estudar Clojure na hora que eu estou gravando esse vídeo para você, que é 6h20, ia ser mais doído para mim, 6h20 da tarde, né? Aqui. Então, eu estudo de manhã. A primeira coisa que eu faço, né? Acordo, tomo água, leio um pouco de livro de história normal e vou e dedico minha hora ali para o Clojure, porque ali minha mente está fresca e tudo mais. Então, essa é uma parte que eu considero que é importante, que é fase de consciência. Você não sabe para onde você vai com a linguagem de programação? Te dei aqui um exemplo, né, tangível do que você pode fazer, né, que eu considero, inclusive, que é replicável para qualquer linguagem de programação que você queira, né? Obviamente, linguagens com APIs maiores, tipo Java, C#, você vai fazer um recorte ali na sua fase de consciência, mas não necessariamente você precisa... como é que eu vou fazer o recorte? Seleciona aleatoriamente, eu vou ler até aqui, tá tudo certo. Quando eu falo consciência, é isso. O que mais que eu fiz, né, que eu acho que é importante? Eu vim aqui também, né, no preparo da Nubank, entrei no blog da Nubank e separei um monte de post que eu ainda vou ler de engenharia, porque vai ter parte de engenharia que fala de Clojure, parte que não fala. E aqui no final, né, tem o podcast. É esse aqui? Deixa eu ver se é esse aqui, calma aí. Podcast aqui, né, que é da Nubank, da Cognitive, que era a empresa do Clojure e tudo mais. Então não vou abrir nada aqui, não. E eu tô escutando tudo que tá aqui. Essa parada, né? E você tá escutando e tá tomando nota? Não tô nesse momento. Porque eu tô aqui, né? O podcast eu escuto em movimento. Eu não consigo parar aqui, vou sentar aqui na minha cadeira, meti, vai rolar. Áudio pra mim é só em movimento. Até é uma limitação que eu tenho nesse momento da minha vida. Não sei se no futuro eu vou continuar tendo. Então, Audible e podcasts eu escuto em movimento, eu quero colocar pra dentro o que eu consegui capturar ali no movimento. E tá tudo bem, se eu esquecer 90% das coisas, eu aceito. Mas eu sei que tá aqui e talvez eu possa voltar em algum momento. Então, peguei esse daqui, né, da Nubank. Um outro que eu deveria ter anotado aqui é o que eu acho que foi lá que tá legal também, é o Software Engineer Radio Clojure. Que... Rich... eu não sei como é que escreve o sobrenome dele. Aqui. Que é o criador do Clojure, né? Então, pô,
Eu fui ouvir aqui, na minha fase de consciência, né? Esse aqui eu separei, né? Eu já ouvi 2 vezes. Porque eu tô ouvindo em períodos diferentes da minha fase da consciência, eu quero ouvir e sentir se eu tô sacando mais ou menos. E aí, é legal, na minha fase de consciência, eu vi o cara que criou a linguagem, porque, pô, quem é que vai ser mais confiável que esse cara? Quando a gente fala de falar sobre a linguagem de programação do Clojure e tal. Então, isso daqui também, né, tá na minha fase de consciência aqui, né? Vou até voltar aqui para colocar aqui, ó, consciência Clojure no Doni. Na verdade, eu vou deixar ainda aqui in progress. Escutar podcast SE Radio com o criador do Clojure até achar fácil. Link tá aqui. Bum. A parada já tá aqui. Beleza? Então, basicamente, quando eu falo de consciência, é isso. Eu quero sair dessa fase pensando, caramba, tô de boa. Agora entendi, já saquei mais. Eu já fiz aqui, né, bastante exemplinho de código e tal. Eu vou trazer outros vídeos mostrando isso, mas eu queria mostrar pra você isso que eu chamo de fase de consciência. E agora eu já sei. Eu entrei na fase de consciência todo perdido. E no meio da minha fase de consciência, eu ganhei consciência sobre o que eu quero alcançar nesse momento, que é me sentir confortável lendo o código em Clojure. Quero me sentir confortável lendo e um pouco mais confortável escrevendo código em Clojure também. Tá bom? Era isso. Eu espero que de alguma maneira tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Com a educação, eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Era isso. Até a próxima.